possa receber algo do Senhor. Não seja a tampa, não seja o canal. Gente, já cheguei assim, né? Nem me apresentei direito. Para quem não me conhece, meu nome é Bernardo, tenho 16 anos, estou junto aqui liderando o Ministério Humano. Tenho uma família muito linda, muito abençoada. A minha irmã está ali, a Beatriz. E cara, eu já estive no seu lugar, eu já estive sentado aí. Eu lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu olhava para quem estava aqui pregando, na época era Leonardo, e eu pensava assim: meu sonho é um dia estar no lugar deles, podendo liberar para as pessoas aquilo que Jesus fala comigo no meu secreto. Porque assim como Jeremias falava, o chamado de Deus é como um fogo em nossos ossos. E à medida que você começa a se relacionar com Jesus, esse fogo começa a queimar. Então um dia você pode estar tranquilo pastoreando ovelhas, até que alguém chegue para te ungir como rei. Você pode estar um dia tranquilo na sua casa, até que alguém chegue para você e fale assim, o João, por exemplo, chegue para você e fale assim: eu quero que você pregue no próximo culto. A pastora chega e fale para você assim: eu quero que você comece a liderar o Teams. Mas para que isso possa acontecer, é necessário você estar em um lugar de intimidade com Jesus. É necessário você estar em um lugar de comunhão. Entenda algo: quando você é chamado para pertencer a Jesus, para que nem Jesus, assim como os discípulos foram chamados, logicamente você não vai estar em comunhão com Jesus, porque você vai estar sendo chamado para uma comunhão. Mas quando você encontra Jesus, nós sabemos que o nosso ministério é muito frutífero. A gente tem muitas pessoas aqui que desejam. Quem que deseja um dia estar aqui pregando? Levanta a mão. Glória a Deus, amém. No nosso ministério tem muitas pessoas que querem ser usadas. E para que isso possa acontecer com você, você precisa estar em um lugar. E esse lugar eu chamo de secreto com Jesus, intimidade com Jesus. Porque a vida eterna não é encher igreja, a vida eterna não é ser conhecido, a vida eterna não é você pregar, a vida eterna é conhecer a Jesus. E à medida que você começa a conhecer a Jesus e se apaixonar por Ele, você é chamado. Você é chamado para pregar, você é chamado para liderar, você é chamado para o louvor, você é chamado para diversas coisas. Mas para que você seja chamado, é necessário primeiro você estar em um lugar de intimidade com o Senhor, para que as coisas sejam leves e saudáveis. Vamos lá, Marcos 6,30. Qual é o contexto disso aqui? Os discípulos tinham acabado de ser enviados por Jesus. Logo eles foram enviados, eles voltaram sendo apóstolos. Então eles foram enviados por Jesus, os 12 foram enviados, e agora eles estão retornando. É como se você fosse enviado pelo pastor Nathanael para ir para a África. Daí você vai até a África, você vai lá, você luta com alguns bruxos, você faz algumas pessoas andarem, você faz alguns servos verem, você expulsa alguns demônios e você volta. Quantos concordam comigo que você vai voltar um pouco cansado? Amém? Você vai voltar muito cansado, cara. A única coisa que você é querer é comer um churrasco e dormir. E os discípulos, eles estão voltando desse lugar, eles estão voltando de uma missão que Jesus enviou eles. Então, os discípulos, eles chegam até Jesus e a Bíblia conta que eles começam a contar para Jesus aquilo que aconteceu. E agora que nós vamos começar a ler. Vamos lá, Marcos 6,30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Pode parar aqui. Pensa no cenário. Os apóstolos, eles acabam de chegar de uma missão, eles estão pilhadão contando para Jesus: Jesus, a gente fez tal pessoa nada, e aquela pessoa ali, ela falou que a nossa fé é mentira, a gente falou que Jesus era verdadeiro, daí aquela pessoa saiu voando, aquela pessoa não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eles estão pilhadão. É como se você fosse chamado para pregar, acontecesse um monte de coisa no culto, e você voltasse para sua casa louco querendo mais. Então você chega na sua casa e você fala assim: mãe, eu preguei no culto e foi uma loucura, foi uma bênção, pessoas caíram, pessoas voaram, pessoas não sei o que, saiu demônio, não sei, meu Deus, o céu desceu. Você está animado? Eles estavam animados. Mas olha o que Jesus faz. Versículo
versículo 31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus chama eles para o secreto. Sabe, nós vemos hoje em dia muitas pessoas que pregam na igreja, muitas pessoas que lideram ministérios, muitas pessoas que discipulam, muitas pessoas que têm células na escola, muitas pessoas que cantam um louvor, que fazem muitas coisas para a obra, mas não têm tempo em secreto com Jesus, não descansam com Jesus. E quando você começa a viver uma vida de ministério e de obra, e você não tem tempo com Jesus, você não passa tempo conhecendo a Jesus, você não passa tempo descansando com Jesus, as coisas vão começar a ficar pesadas. Segundo um estudo que eu não lembro o nome, de 5 pastores, um já teve pensamentos suicidas e de automutilação. Porque quando você entra em um lugar de fazer, ah Deus, mas eu quero pregar, eu quero ser usado, isso é maravilhoso, mas aí você começa a pregar, você começa a ser usado por Deus, então os seus olhos estão voltados para o ministério e não para a pessoa de Jesus. Os seus olhos começam a estar voltados para o altar, os seus olhos começam a estar voltados a discipular pessoas, a liderar, e não a tempo no secreto com Jesus. E o que acontece? O que começa a acontecer? Você começa a morrer. Por quê? Você concorda comigo que um vaso ele só pode transbordar se ele for cheio de água? Se você só entrega e você não recebe por parte de Jesus, o que você vai entregar? Você começa a entregar coisas da sua carne. Então você começa a entregar aquilo que seu próprio entendimento sabe, você começa a entregar aquilo que você mesmo tem como certo, e você não passa tempo se enchendo de Jesus, das coisas de Jesus, para que você possa entregar algo para o do Espírito. Eu sei que muitas pessoas aqui que não vivem uma vida de ministério, ou que até não tem o desejo, não estão gostando muito do que eu estou pregando, porque não está fazendo sentido para você. Mas presta atenção que onde eu quero chegar é para todos, desde aqueles que começaram na fé agora, até aqueles que já estão na fé faz tempo. Enfim, então os apóstolos eles chegam pilhadão, e Jesus fala assim: vamos descansar. Aí os apóstolos eles descansam com Jesus e eles continuam a sua vida de ministério, a sua vida de obras. Como que os apóstolos eles conseguiam naquela época andar por diversos lugares por Jesus e não ter vontade de, ou melhor, não desistir, não ficar cansados a um ponto de desistir? Porque eles andavam com Jesus. Eles estavam andando com Jesus o tempo inteiro, eles passavam tempo com Jesus. Bem, mas Paulo ele não falava nas cartas dele que ele se cansou muito, que ele teve que trabalhar fazendo barraca para poder sustentar a igreja de Corinto, ele teve que fazer um monte de coisa. Por que você está falando para mim que eu preciso descansar? Eu não estou falando aqui para você que você tem que não fazer nada para descansar nesse sentido de ficar sentado relaxando. Eu estou falando para você que você sabe como Paulo ele aguentou ficar preso por tanto tempo, você sabe como Paulo aguentou diversas açoites, diversas chicotadas, porque ele passava tempo com Jesus, ele passava tempo no secreto com Jesus, ele passava tempo conhecendo com Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses 3, 7. Presta atenção, Filipenses 3,7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Porque perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Paulo, ele foi um dos maiores apóstolos da história, foi o maior apóstolo da história. Paulo, ele plantou diversas igrejas, ele tinha diversas igrejas, ele escreveu diversas cartas, mas você pode pensar que Paulo ele não considera tudo como perda comparado às suas igrejas, comparado ao seu ministério, mas ele considera tudo como perda comparado ao privilégio de conhecer Cristo Jesus, porque o Evangelho, a vida com o Senhor, não se resume em quantos lugares você vai pregar, não se resume em quantas pessoas você
você vai orar e você é curada. Não se resume a quantos demônios você vai expulsar, mas se resume a você conhece Jesus, cara. Você conhece o Senhor, você passa tempo com o Senhor. Sabe, nós vemos muitos adolescentes meio preocupados, ansiosos e perdidos, porque eles não sabem o chamado de Deus para a vida deles. A gente muitas pessoas chegam para mim e falam assim: como você descobriu o seu chamado? Como você descobriu que o Senhor te chamou para fazer isso? E a minha resposta é: cara, meus pés estavam conhecendo a Jesus. Porque, entenda algo, o seu chamado maior agora não é saber para qual país você vai pregar lá na frente, mas o seu maior chamado agora é conhecer Jesus. Fechar a porta do seu quarto, colocar um louvor, colocar uma lição de Vilas Boas no talo e se deitar no chão e começar a viajar na presença de Deus, abrir sua Bíblia e começar a ler. Você não entende, aí você fala para Jesus assim: Jesus, me ajuda a entender isso aqui. Aí você começa a entender, e o Senhor começa a falar contigo e você começa a conhecer a Jesus. Agora, vocês sabem por que muitos pastores têm abandonado a sua vocação? Vocês sabem por que muitos evangelistas têm abandonado a sua vocação? Sabe, gente, esses dias o Fernando, ele me mostrou a foto de líderes do Flame de cada região, e tinha muitos líderes ali. Ele falou para mim assim: Pedro, sabe quantas pessoas daqui que permaneceram? 2 pessoas. Por quê? Porque essas pessoas entraram num lugar onde a minha vida é o ministério, a minha vida é o chamado, a minha vida é vir para a igreja tocar violão, a minha vida é vir para a igreja pregar, a minha vida é chegar na minha escola e pregar para os meus amigos. E não, a minha vida é conhecer a Jesus, a minha vida é passar tempo no secreto com Jesus, a minha vida é conhecer quem Jesus é. E se você acha que você conhece a Jesus o suficiente, você está muito enganado, cara. Você está muito enganado, muito enganado. O conhecimento de quem Jesus é infinito. Então você começa a passar tempo com Jesus, você começa a conhecer o Senhor, e Ele vai começar a te levar para os lugares, Ele vai começar a te levar para pregar em lugares, Ele vai começar a te levar para pregar em igreja, Ele vai começar a fazer o que Ele quiser da sua vida, porque você passa tempo em intimidade com Jesus. Só que quando você começar a ser levado para fazer as coisas não vão se tornar pesadas e chatas, mas as coisas vão se tornar maravilhosas. Por quê? Porque você passa tempo no secreto com Jesus, você passa tempo conhecendo Jesus. Sabe como que Jesus ele fez para poder suportar o chamado dele aqui na terra? Para quem não sabe, o chamado de Jesus era ser moído e destruído pelos nossos pecados. O chamado de Jesus era vir aqui à terra e sofrer. Porque Deus ele tinha um ponto onde Ele não levou em conta as suas obras, Ele não levou em conta o como você é bom, porque ninguém é bom. Ele não levou em conta as suas qualidades, Ele não levou em conta aquilo que você faz de certo. Por que Ele não levou em conta isso? Porque se Deus levasse em conta quando nós somos bons para que a gente fosse para o céu, ninguém iria para o céu. Por quê? Porque você já nasce mal, você já nasce no pecado, você já nasce com a sua carne destruída. Por isso que você vê bebezinhos já brigando um com o outro e com ciúmes um do outro, bebezinhos que já sentem raiva, bebezinhos que já morrem, que já... Por quê? Porque eles nascem no pecado. Mas o que Jesus faz? Deus ele percebe que a natureza humana está destruída, Deus ele percebe que a natureza humana está totalmente corrompida, e Ele fala assim: ei, desse jeito vocês nunca vão conseguir até o céu. Por quê? Para que você for até o céu, você precisa ser perfeito, digamos assim, você precisa ser bom. E ninguém é bom, ninguém faz o que é certo. E o que Deus ele faz com isso? Ele vem aqui entrar na terra, que é Jesus, Ele desce do céu, Ele vem aqui, Ele morre. Quando Ele morre naquela cruz, Ele se apresenta como um sacrifício perfeito. E agora, nós não somos mais salvos porque nós somos bons, nós não somos mais salvos porque nós não vemos pornografia, nós não somos mais salvos porque nós não fazemos isso ou aquilo, mas nós somos salvos porque nós cremos em Jesus, porque todo aquele que nele crê vida eterna. Por que crer em Jesus, B? Porque o preço que você tinha que pagar por ser mal, o preço que você tinha que pagar para poder ir para o céu, Jesus ele pagou. Agora, quando você estiver diante do julgamento de Deus, vamos supor que aqui tem a fila dos crentes e aqui tem a fila dos que não creram em Jesus. Você vai estar chegando, aí Deus vai estar aqui, e daí o que Ele vai falar para você? Tá, agora vamos supor, agora eu vou pegar uma ficha aqui
para ver se você é bom o suficiente para ir para o céu. Agora, vamos supor que agora está na fila dos incrédulos. Ele vai abrir a ficha, vai ver um monte de pecado, um monte de coisa errada, o inferno. Agora vamos para a fila dos crentes. Ele vai abrir a ficha, o que vai estar escrito? Justificado por Jesus. Por quê? Porque você não vai para o céu porque você é bonzinho, mas você vai para o céu porque você crê em Jesus. Bem, então eu posso crer em Jesus e viver uma vida totalmente torta? Não. Porque a Bíblia fala em Efésios 1 que quando você crê, você recebe o Espírito Santo como garantia. Esse mesmo Espírito Santo que te sela para que você seja salvo no dia final, é o Espírito Santo que te transforma dia após dia. Quantos aqui tiveram um encontro com Jesus já muito grande? Vocês concordam comigo que depois que você teve esse encontro com Jesus, você não conseguiu mais ser o mesmo? Algo dentro de você começava a queimar e algumas atitudes que você fazia, você já não conseguia mais fazer, você já se sentia constrangido para fazer. Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo está trabalhando. Muitas pessoas pensam que elas só vão até o céu quando elas pararem de pornografia, por exemplo. Muitas pessoas pensam que elas só vão até o céu quando elas pararem de fazer tal pecado. Só que a realidade é que a graça, o que ela faz? Jesus, ele te encontra, ele te salva. Quando você crê nele, você está salvo. Agora começa o seu processo de santificação. E é isso onde eu quero chegar. Esse processo de santificação, para que você seja mais parecido com Jesus, só é possível conhecendo a Ele. À medida que você começa a conhecer Jesus, se relacionar com Ele, você começa a ser transformado, você começa a ser mudado, você começa a receber do amor de Jesus e você começa a mudar a partir disso. A Bíblia fala em 2 Coríntios 3,18 que de glória em glória, de dia após dia, nós somos mais transformados pelo Espírito Santo. Então isso já mostra que não é quando você alcançar a perfeição que você vai ser salvo, mas quando você entregar sua vida para Jesus e crer na mensagem, crer que Jesus ele pagou o preço por você. E quando você faz isso, o Espírito Santo começa a te transformar. Mas isso só é possível conhecendo a Jesus. Você quer se parecer mais com Jesus? Você quer se tornar mais semelhante ao Senhor? Você quer começar a literalmente ser as mãos de Jesus aqui na terra, ser os pés de Jesus aqui na terra? Começa a conhecer Ele. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios 3. Efésios 3,14. Amém, gente? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, presta atenção nesse versículo, vocês possam, juntamente, eu estou no 18, tá? Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, à medida que você, eu fui salvo, eu fui encontrado por Jesus, eu criei no Senhor, entreguei a vida para Ele, e agora minha vida não é mais a mesma. Como eu faço agora para começar a viver a vontade de Deus para a minha vida? Você começa a conhecer Jesus e experimentar do amor de Jesus. Olha o que Paulo fala assim, juntamente com todo... 18, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Em outra versão ele vai falar assim, para que vocês experimentem o amor de Jesus, por mais que ele seja, porque ele é grande demais para ser inteiramente compreendido. Você não pode entender o amor de Jesus, você só pode experimentá-lo. Você só pode prová-lo. Como que eu provo o amor de Jesus? Conhecendo mais a Jesus, fechando a porta do seu quarto, abrindo a sua Bíblia e se derramando no Senhor. Aí você começa a conhecer a Jesus e você começa a experimentar do amor dele. Aí, sabe o que acontece, irmão? Sabe aqueles pesos que você tem carregado? Sabe aqueles fardos que você tem carregado? Sabe aquelas feridas que você tem andado? Sabe aquelas pessoas que te machucaram quando você era pequeno? Sabe aquelas dores, as ansiedades, os problemas? Quando você começa a experimentar o amor de Jesus, você começa a ser lavado e transformado. Porque Paulo
vai falar, para que vocês experimentem o amor de Jesus, para que a plenitude de Deus habite em você. Sabe, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus 11. Mateus 11, 28. Quem abriu diz amém. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É muito louco como as coisas da Bíblia começam a se encaixar. A gente não acabou de ver que Paulo ele fala: experimentem do amor de Jesus para que a plenitude de Deus habite em vocês. O que Jesus está falando aqui? Cara, você que está cansado, você que as coisas estão pesadas, vem até mim. Vem até mim. Vem até mim que tudo vai ficar leve. Por quê? Porque o meu amor ele começa a te encontrar. Sabe, gente, eu quero contar um testemunho aqui. Quem que conhece Inconformados? Amém. O Senhor entregou Inconformados para mim e para os meus amigos em 2024. Então a gente começou na escola, né? A gente começou a fazer no período do recreio Inconformados. E o Senhor começou a fazer muitas coisas, pela honra e glória de Deus. O último Inconformados que a gente fez na escola, no recreio, tinha 100 alunos lá. Porque as pessoas têm muita fome de Deus, os adolescentes eles têm muita fome do Senhor. Então chegou 2025 e a gente queria começar a fazer o Inconformados na escola também. Só que aconteceu algumas situações, algumas complicações e a gente não pôde fazer. Aí o que a gente pensou? Lembra que eu falei sobre o chamado de Deus ser como fogo nos ossos de você? A gente começou a queimar algo dentro da gente e a gente começou a sentir, ok, não dá mais para continuar assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá, o Senhor nos chamou para isso, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos lá. Até que a gente teve a ideia, a gente começava a fazer fora da escola. Lembra, João, que em 2024 eu cheguei para a gente no aniversário de Samuel e falei assim: João, o Senhor está entregando algo no meu coração, que é levar o Inconformados para a escola. E o João falou assim para mim: B, calma, que ainda não é o tempo, de fato não é o tempo, porque hoje foi o tempo disso acontecer. Aí que nós começamos a fazer Inconformados para a escola, começamos a fazer, o Senhor começou a fazer muitas coisas. Nesse período, eu entrei nesse lugar que eu falei para vocês que você não pode querer entrar. Eu comecei a olhar para o ministério, eu comecei a olhar para o chamado, e eu esqueci de conhecer Jesus. Eu esqueci de gastar tempo na presença de Deus, eu esqueci de fechar a porta do meu quarto e só começar a clamar, e as coisas começaram a ficar pesadas. Até que o inferno se levantou contra a minha vida e me atacou. Então eu lembro que era uma noite, eu estava deitado e eu pensava assim: cara, como que eu vou fazer para... Isso foi recentemente, eu pensava assim: como que eu vou fazer para abandonar tudo? Como é que eu vou falar para a pastora que eu tenho que sair do louvor? Como é que eu vou falar para meus amigos que eu tenho que ir para fazer Inconformados? Porque o mundo ele começou a me chamar, o pecado começou a me chamar, o pecado eu olhava e eu comecei a perder o prazer em pregar, comecei a perder o prazer em cantar, comecei a perder o prazer nas coisas. E eu lembro que eu conversei com o João Pedro e com o Teixeira e eu falei assim: cara, olha que pro meu semblante, meu semblante está diferente, gente, tá muito difícil as coisas, tá muito difícil o que está acontecendo, sabe, gente? Eu estou com vontade de largar tudo. E nessa mesma semana, eu e os meus amigos todos estavam sentindo a mesma coisa. A galera que estava comigo Inconformados, o Senhor e o inferno começou a tocar a nossa vida. Então numa noite, eu estava totalmente destruído. Aí nessa mesma noite que eu conversei com o João Pedro e com o Teixeira, eu fui até a minha casa. Eu cheguei na minha casa, eu já estava bravo. Eu sentia uma sensação ruim de viver uma vida de evangelho. Eu sentia uma sensação ruim. Por quê? Eu falei para vocês, porque eu comecei a olhar para o chamado, eu comecei a olhar só para o ministério e eu esqueci de passar tempo com Jesus. Aí tá. Aí as coisas começaram a ficar pesadas, as coisas começaram a ficar difíceis. Eu lembro que nessa época uma galera de Inconformados começou a acusar a gente. Uma galera começou a acusar a gente de algumas coisas. Falaram que eu faço hipnose, falaram que a gente faz lavagem cerebral, falaram um monte de bobagem. E isso começou a tocar meu coração. Aí de um lado vinha a gente falando isso, de um lado vinha o inferno, de outro lado
ficava a minha carne querendo o mundo, querendo pecar, querendo prazer. Eu lembro que eu estava destruído, aí eu conversei com uma pessoa e eu falei assim: olha só, não está nada fácil, eu sei que você vai dormir agora, mas ora por mim. E aí eu peguei e fui tomar um banho. Desde o começo da minha conversão, desde o começo que eu comecei a estar próximo de Jesus, o Senhor falava muito comigo no banho. Eu lembro que um dia eu estava no banho e eu queria que Jesus falasse comigo de alguma maneira. Ele falou assim para mim: Vê, você vai abrir o culto. Aí eu abri essa porta ali, o Léo ele me viu, ele falou: a primeira coisa que ele falou para mim foi: Vê, hoje você que vai abrir o culto. O Senhor ele fala muito comigo no banho. Aí eu entrei no banho e eu estava desesperado. Eu lembro que eu não sentia vontade de falar com Deus. Eu lembro que eu não sentia vontade de conversar com Jesus. Por quê? Porque você é feito de carne, alma e espírito. O que o seu espírito quer é o contrário do que a sua carne quer. E se você enche a sua carne, a sua alma vai se vender para a sua carne. Se você enche o seu espírito, a sua alma vai se vender para o espírito. Então estava a minha carne e a minha alma contra o meu espírito guerreando. Aí eu estava sermando, parecia que eu estava quem foi o Popel Vanderlei Silva que lutaram recentemente? Parecia que estavam os dois ali no banheiro se batendo. E eu lembro que eu começava a bater nas paredes assim. Eu começava a bater, eu falava assim: Jesus, o que está acontecendo? Eu não tenho mais vontade de fazer nada, eu quero abandonar tudo, as coisas não têm mais sentido. Você parece que nem é mais verdade, parece que tudo aquilo que eu vivi não passava de um monte de emoção sem sentido. Eu batia nas paredes assim, mas o que eu estava fazendo nesse momento? Eu estava indo até Jesus. Eu estava cansado, sobrecarregado, eu fui até Jesus. Lembra que quando Elias ele é ameaçado de morte, o que ele fala? Tira a minha vida, ele pede para Deus para matar ele. Ele falou bobagem? Falou muita bobagem, mas pelo menos ele abriu a boca e falou alguma coisa. E é isso que eu estava fazendo ali. Porque às vezes no nosso dia a dia começa a vir os problemas e a gente começa a colocar na mochila: não, outra hora eu resolvo, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E você começa a colocar as suas dificuldades na mochila em vez de apresentar para Jesus, em vez de levar para o secreto para Jesus. Só que uma hora isso vai começar a pesar, uma hora isso vai começar a cansar e você vai começar a cair para trás. Aí o que aconteceu? Eu só comecei a cair para trás, eu não aguentava mais nada. Até que eu cheguei no meu banheiro, eu começava a bater nas coisas, eu começava a falar com Jesus. Até que eu comecei a falar para Jesus assim: sabe, Jesus, eu não tenho mais vontade nenhuma de pregar, não tenho mais vontade nenhuma de viver uma vida santa, não tenho mais vontade nenhuma de viver uma vida com você. Mas eu não tenho para onde ir. Não há onde eu possa ir, Jesus, sabe? Eu comecei a falar para Jesus assim: Jesus, está difícil. Jesus, as pessoas elas têm falado coisas. Jesus, está complicado. Minha carne ela está muito forte. Mas eu começava a falar, assim como Pedro, quando Jesus pergunta para Pedro, né? Pedro ele fala assim: eu não tenho para onde ir, para onde eu irei, só você tem as palavras de vida. Eu comecei a falar para Jesus: Jesus, só você pode me dar um casamento abençoado, só você pode me dar uma vida abençoada, só em você eu posso ser verdadeiramente preenchido, só em você eu posso encontrar prazer. E eu comecei a me jogar aos pés de Jesus, e eu falava, só que até esse momento eu não estava sentindo nada. Eu não sentia absolutamente nada. Eu só ficava tendo que colocar para fora. E eu não sentia vontade de colocar para fora. Quando você está sobrecarregado, uma coisa que vai acontecer é que você não vai ter vontade de orar. Você vai ter vontade apenas de morrer. Você só vai querer deitar na sua cama e desistir de tudo. Você não vai querer orar. Porque o que eu falei, a sua alma, o seu coração ele é confuso. Mas o que eu fiz? Eu comecei a negar essa minha verdade. Eu começava a falar com Jesus até que eu saí do meu chuveiro. Então eu coloquei a música do Eric e da Evelyn, Permanecerei. Quem já ouviu a música Permanecerei? Amém. Eu coloquei essa música e eu estava assim, ó, friozão. Sabe aquela pessoa que no culto fica assim, ó? Estava assim. Estava bravo. E eu coloquei a música e eu deitei na minha cama. O Espírito Santo me pegou. Aí eu chorava igual um bebezinho, eu chorava. E o que antes era aquele homem marrentão, aquele homem bravão, que achava que sabia de tudo, agora eu estava chorando igual um bebezinho, nos pés de Jesus, agora estava literalmente no colo do papai chorando, cara. E eu chorava. Eu falava assim: Jesus, me desculpa, como que eu pude ser tão burro? E sabe por que isso aconteceu? Porque eu comecei a colocar o chamado e o ministério acima do meu relacionamento com Jesus. Eu pensava em conformados, eu jejuava por inconformados, eu orava por inconformados, eu esqueci de conhecer a Jesus. Então as coisas começaram a ficar pesadas, as coisas começaram a ficar difíceis a um ponto que me deu vontade de desistir. E sabe o que você tem que fazer quando você tem vontade de desistir? Você tem que correr para os pés de Jesus, você tem que correr
que à medida que você corre para o secreto, o amor de Deus, ele começa a te encher, ele começa a te transformar. Sabe, eu sei que essa noite tem muitas pessoas aqui que têm estado numa guerra entre carne e espírito, numa guerra onde você não sabe se vale a pena continuar gastando a sua adolescência aos pés de Jesus. E muitas vezes nós começamos a enfrentar essas crises, igual eu falei, nós começamos a colocar no mochila, nós começamos a deixar de canto, e nós não entregamos elas para Jesus. Quero que você abra essa Bíblia em João 17. Mas eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração aqui. Vamos lá, todo mundo, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Você que tem estado cansado, você que tem estado sobrecarregado, você que tem tido muitas dúvidas, muitos pensamentos de confusão, e você tem carregado isso na sua mochila. Eu quero orar para a sua vida agora. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você apenas deixe o Espírito Santo começar a tocar nas suas almas, na sua alma, no seu coração. Jesus, Senhor, venha sobre os meus amigos, Jesus. Jesus, venha agora sobre os seus filhos, Senhor. Jesus, pessoas que estão aqui sobrecarregadas, pessoas que estão aqui pesadas, Jesus. Jesus, pessoas que vieram aqui, Senhor, com vontade de desistir. Jesus, pessoas que vieram aqui com crise, Senhor. Jesus, pessoas que aqui estão bem, mas que em casa tudo está difícil. Jesus, vem agora, Senhor, com a paz que sai todo entendimento humano sobre o coração delas. Jesus, vem agora, Senhor, com a paz, Senhor, com a paz que nenhum homem pode compreender, Jesus. Vem agora com o seu amor incondicional sobre a alma inquieta de cada um aqui, Jesus. Senhor, pessoas que têm estado pesadas, Espírito Santo, venha tocando elas agora em nome de Jesus. Amém. Pode ligar a luz. Vamos lá. João 17. Vamos ler João 17 inteiro. Amém. Todo mundo abriu? Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Você pode ler isso comigo? Esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pode parar aqui. Gente, a vida eterna é sobre conhecer a Jesus. A vida eterna não é sobre quanto você vai ser conhecido, não é sobre para quantos lugares você vai. A vida eterna não é sobre quantas pessoas que você ora e essas pessoas são curadas. A vida eterna não é sobre... presta atenção aqui, gente. A vida eterna não é sobre quantas terras diferentes você já pisou para pregar o Evangelho. A vida eterna não é sobre quantas igrejas você tem. Mas a vida eterna é conhecer Jesus. E à medida que você começa a conhecer Jesus, Ele começa a te levar para esses lugares de forma leve, de forma saudável. E escute um negócio. Quando você passar 1 hora da sua vida pregando, uma hora do seu dia ministrando louvor, e você não passar mais do que o dobro disso no secreto com Jesus, as coisas vão começar a ficar pesadas, as coisas vão começar a ficar difíceis, e você vai... Sabe, quem lembra aquilo que Jesus fala? Muitos viram a mim e falaram: Pai, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não pregamos a mensagem, nós não curamos enfermos. E o que Jesus vai falar? Afasta-se de mim, porque eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Eu não sei quem você é. Jesus, Ele busca amigos. E Jesus, Ele não busca servos, Ele busca amigos. Não vos chamas mais de servo, mas agora eu tenho lhe chamado de amigos. Porque, igual eu expliquei para vocês, quando Jesus morreu na cruz, antes a conta que nós tínhamos com Deus por ser mal foi paga por Ele. E agora nós podemos ser amigos de Jesus porque nós somos bons, porque nós somos perfeitos. Você acha que Jesus, Ele deixa de ser seu amigo quando você é? Não.
o que Satanás ele vai fazer? Ele vai te fazer pecar. Quando você peca, ele vai começar a jogar condenação sobre a sua vida. Ele vai falar assim: ei, Jesus não é mais seu amigo, Jesus não quer mais saber de você, Jesus não quer mais passar tempo com você, Jesus não quer mais gastar tempo contigo, Jesus não quer mais falar com você. Só que o diabo ele conta meia verdade, porque a realidade é: de fato eu errei, de fato eu não sou digno do amor de Jesus, de fato eu não mereço o amor de Jesus, porque muitas vezes Satanás ele fala isso: vê, você não merece o amor de Jesus, vê, você é muito ruim para o amor de Jesus, vê, Deus não vai querer falar contigo. Só que até aí, que nós não merecemos, está tudo certo. A questão é que mesmo nós não merecemos, Jesus ele escolheu te amar. Mesmo nós não merecemos, Jesus ele escolheu ser seu amigo. Jesus ele escolheu dar a sua vida por você. E agora você pode ter intimidade com Jesus. Gente, vocês já pensaram quão louco é? Você pode ser melhor amigo daquele que criou todas as coisas. Você pode ser melhor amigo daquele que te formou, daquele que te gerou. E Jesus, ele deseja isso. Jesus deseja isso, claro. Jesus, ele não quer sua performance, Jesus, ele quer o seu coração. Sabe, eu sei que muitas pessoas aqui têm o desejo de estar aqui pregando, isso é maravilhoso. Mas quando o seu desejo de pregar, quando o seu desejo de fazer para a obra, quando o seu desejo de ser conhecido, quando o seu desejo de ministrar, quando o seu desejo de ter uma célula for maior do que o desejo de conhecer a Jesus, está tudo errado, está tudo destruído, está tudo acabado, porque quando você conseguir isso, você vai começar a olhar para essas coisas e vai esquecer de conhecer Jesus e tudo vai pesar. Agora, se você está aqui e você tem vivido uma vida desse jeito, uma vida sobrecarregada, uma vida pesada, uma vida com a sua mochila totalmente pesada, você muitas vezes tem pensamento de abandonar tudo, de desistir de tudo. Deixa eu te falar um negócio: Jesus ele espera no momento que você vai fechar a porta do seu quarto, você vai chegar até ele, você vai começar a falar tudo o que está acontecendo com você. Uma vez eu estava com muita vontade de também abandonar tudo, eu estava com muitos pensamentos de crise. Essa foi outra vez, eu fui pro meu chuveiro. E aí eu começava a falar para Jesus as coisas que eu tinha passado. E a gente tem uma mania de que a gente acha que de fato Jesus já sabe o que está acontecendo, mas ele quer ouvir da sua boca, ele quer ouvir do seu coração o que está acontecendo. E a gente senta e a gente fala assim: ó, Jesus, o dia não foi bom. Mas Jesus vai querer saber: tá, o que aconteceu? Por que não foi bom? Tá, mas por que? Porque Jesus ele quer que você fale. Então eu chegar e começar a conversar com a Nath e falar assim: Nath, meu dia não foi bom, o que ela vai poder falar para mim? Não. Está tudo bem, mas o que eu tenho que falar com a Nath? Nath, isso aconteceu, isso que Jesus quer. E quando você vai até ele, você começa a entregar, você começa a trazer as suas dúvidas. Jesus não tem medo dos seus questionamentos, Jesus não tem medo das suas dúvidas, Jesus ele não tem medo das suas dúvidas com ele, Jesus não tem medo dos seus sentimentos, Jesus não tem medo porque ele já conhece o coração, mas ele quer que você abra o jogo, cara. Ele quer que você fale tudo com ele, ele quer que você se derrame e você comece a falar. Então, a paz de Deus que sai de todo entendimento humano tomará conta do coração de você. A paz de Deus que sai de todo entendimento humano vai tocar em você. Então, eu estava no meu chuveiro, eu sentei e eu comecei a falar tudo para Jesus. Aí, gente, eu não ouvi nada da paz do Senhor, eu não ouvi nada de Deus falando comigo, mas simplesmente eu sentia Jesus ele pegando a minha alma, endireitando, e eu saí daquele chuveiro totalmente feliz, sem nem ouvir nada, porque muitas vezes no silêncio o Senhor fala no nosso coração. Eu queria chamar o louvor aqui. Se você puder apagar a luz, não se perca o seu olhar, porque nesse momento Jesus vai tocar muitas pessoas. Não se perca, preste atenção. Olhe para Jesus agora.